Olá, galera, tudo bem? Professor Marcelo Barreto de História aqui mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, mais um, né? Todo assunto é importante. Mas nós sabemos que alguns assuntos nas provas de história, eles são mais recorrentes, eles caem mais, eles são mais cobrados. Hoje eu vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial. O século XX, com certeza, foi um dos séculos mais movimentados da história. Temos diversos assuntos dentro do século XX. Na primeira metade do século XX, então, né, nos primeiros 50 anos, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, a formação dos regimes totalitários, a Revolução Russa, a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial, o início da Guerra Fria, a criação do Estado de Israel, e muitos desses desdobramentos acabaram pegando ali a segunda metade do século XX, colocando o século XX como um dos séculos mais conflituosos e, ao mesmo tempo, interessantíssimo de ser estudado e ser analisado. Então, eu quero que você fique atento, me acompanhe nessa aula para a gente falar sobre um dos principais acontecimentos do século XX. Vamos lá? Bora falar de quê? De Primeira Guerra Mundial. É isso. Antes de eu começar a trabalhar a parte teórica com vocês, eu preciso que vocês entendam algo que é muito importante. Eu mesmo já me perguntei isso algumas vezes quando eu estava estudando essa matéria. E era o seguinte, porra, por que aconteceu uma guerra mundial só no século XX? A história da humanidade, ela é tão repleta de guerras, né? A gente no passado aí estudou tantos conflitos, tantas guerras. Por que de uma Primeira Guerra Mundial só em 1914? Eu quero te chamar a atenção para que você entenda justamente essa questão de quais foram os antecedentes dessa guerra. De quais foram as razões que conduziram, né, as grandes potências europeias a dar início a um conflito de tamanha proporção. Dá uma olhada nesse quadro meu aqui. Aqui eu coloquei para vocês quais são os motivos da Primeira Guerra Mundial, quais são os antecedentes dessa guerra. Inicialmente, nós tivemos a questão das unificações tardias. Itália e Alemanha se tornaram um país unificado apenas no finalzinho do século XIX, ali, né? Depois de 1870. A Itália, que tinha a Península Itálica dividida desde 1815 pelo Congresso de Viena em reinos, os reinos do norte e do nordeste, tinham Piemonte e Sardenha como principal reino. No centro, nós tínhamos os estados pontifícios, eram estados católicos, estados controlados pelo clero, por exemplo, Roma. E no sul, nós tínhamos as Sicílias, que era a região mais ruralizada. O movimento de unificação na Itália, ele teve início a partir da ação dos carbonários, que eram trabalhadores que trabalhavam nas carvoarias. Carvão mineral era um dos principais instrumentos econômicos na Revolução Industrial, né? As máquinas a vapor fizeram do carvão mineral algo extremamente importante aí no século XIX. E para os carbonários, a unificação traria um progresso maior da indústria e da economia. Esse movimento ganhou força quando um jovem chamado Giuseppe Mazzini liderou um grupo chamado de Jovem Itália, que já defendia o processo de unificação. Esse processo não aconteceu pacífico, foi necessário conflitos entre os reinos e entre países vizinhos. Giuseppe Garibaldi liderava os Camisas Vermelhas na luta pela unificação. E o movimento ganhou força quando os reinos de Piemonte e Sardenha deram início ao ressurgimento e, liderados pelo Conde de Cavour, conseguiram organizar a unificação dos reinos italianos. O rei Victor Emanuel II consegue vencer os atritos contra a Áustria, mas o processo de unificação acabou freando nos chamados estados pontifícios. Roma se negava à unificação, os papas não aceitavam esse processo, e isso acabou provocando um retardo nesse processo, que acabou só sendo concluído em 1929, quando Benito Mussolini assina o Tratado de Latrão, criando o Vaticano, dando um Estado para a Igreja Católica e completando o processo de unificação da Itália, certo?
Já o processo de unificação da Alemanha também foi um processo extremamente interessante. Na Alemanha, também pelo Congresso de Viena, nós tivemos a criação dos chamados Estados Confederados, certo? Eram 39 estados independentes, estados da Confederação Germânica. O principal desses estados era a Prússia. Prússia e Áustria tinham um controle sobre esses estados. A Áustria pela região agrícola e a Prússia pela região industrial. Tentando desenvolver a indústria e a economia desses estados, os prussianos criaram em 1834 o Zollverein, que era uma área de união aduaneira, uma área de livre comércio entre os estados germânicos. A Áustria ficou de fora. Isso acabou gerando um rompimento das relações entre Prússia e Áustria, que vão acabar se envolvendo num conflito para saber quem é que vai, de fato, ter um controle maior sobre os estados germânicos. A França, que vivia uma fase de expansão no século XIX, com o imperador Napoleão III, conquistou a Áustria. E isso fez com que a Prússia buscasse reagir até para defender o seu próprio território e os seus interesses. Entre 1870 e 1871, franceses e prussianos se envolveram na famosa Guerra Franco-Prussiana. A Prússia estava liderada pelo seu chanceler Otto von Bismarck, que derrota os franceses, conquista a Alsácia e dá origem ao Segundo Reich. O que é isso? O Segundo Império Alemão. Nós tivemos, a partir daí, a formação da Alemanha, que vai ser liderada pelo Kaiser Guilherme. Kaiser vem de César, de czar, pelo imperador. Beleza, professor. Entendi. Itália e Alemanha se unificaram. Mas, o que isso vai ter a ver com a guerra? Vamos caminhar? Olha só. No século XIX já estava rolando a Segunda Revolução Industrial. E na época da Segunda Revolução Industrial, as disputas imperialistas e neocoloniais entre as grandes potências se acirravam cada vez mais. A ideia de potência agora não era mais dominar um território e escravizar os povos, mas sim controlar mercados consumidores, mão de obra farta e barata, matéria-prima abundante. E esse cenário abriu caminho para a chamada corrida imperialista. Inglaterra, França, Holanda, Bélgica já possuíam colônias na África, colônias na Ásia, já tinham uma grande dominação. E Alemanha e Itália, vamos dizer que acabaram de chegar e já precisavam ocupar esse espaço. Eu chamei a Alemanha e Itália de as novas caras, certo? Entre os anos de 1884 e 1885, o Bismarck tentou chamar as potências para Berlim na realização da Conferência de Berlim, tentando ter um pedacinho ali da África, tentando também expandir as dominações da recém-nascida Alemanha, para que eles pudessem também se tornar uma potência neocolonial. Conseguiram colônias na África? Sim. Porém, o objetivo alemão era ser mais, era ter mais, era dominar mais. Só que para isso, eles perceberam que teriam que tomar. Ou seja, pela via pacífica, essa dominação alemã, comparada com a dominação dos ingleses, franceses e até holandeses e belgas, não seria tão simples assim. Ou seja, a guerra estava praticamente desenhada. O próprio Kaiser alemão deu uma declaração dizendo: a guerra para a Alemanha, ela não é só necessária, mas ela é inevitável. Então a guerra iria acontecer. Esse espírito de tensão entre as grandes potências deu origem à chamada paz armada. É quase que autoexplicativo, né? O período onde a guerra ainda não tinha começado, mas os países europeus já começam a se preparar para uma possível guerra. Estamos em paz, mas vamos nos armar. Porque se a guerra começar, nós vamos estar prontos. O século XIX foi o século da Segunda Revolução Industrial, esse RI que você está vendo aqui em cima. E houve uma expansão muito forte da ciência, da tecnologia, o desenvolvimento de novas fontes de energia, como, por exemplo, a energia elétrica, os derivados do petróleo. A indústria do aço ganhou muita força. Os franceses chamaram esse período de a Belle Époque, de a Bela Época. Progresso na ciência, na cultura, nas artes, tudo parecia muito bom. E isso refletiu também na indústria bélica. A ciência, ela chegou também aos armamentos. E nós vamos perceber que nessa época, armamentos como os tanques, os panzers, metralhadoras, granadas, gases, canhões,
Aviões biplanos, dirigíveis, os Zeppelins, começaram a ser fabricados e ganhar cada vez mais tecnologias. Os navios chamados de encouraçados, os submarinos alemães, os aviões, tudo isso começou a ser produzido, ou seja, a ciência ganhou um impulso, mas esse impulso tinha uma grande motivação. O quê? A guerra. As rivalidades estavam desenhadas. França e Alemanha, Áustria e Rússia, né? Os reinos germânicos, muitos deles não concordavam com a unificação da Alemanha. A franco-italiana. Esse processo gerava com certeza um clima de instabilidade. E essa instabilidade muitas vezes passava pela origem do povo. É muito importante que você entenda que existe uma raiz dentro da formação dos povos europeus. A Europa Ocidental, que seria caracterizada pelo antigo Império Romano do Ocidente, ela tem uma descendência germânica. Se você for estudar o Império Romano, você vai perceber que o Império Romano do Ocidente caiu com a invasão dos povos bárbaros germânicos. Hunos, francos, suevos, bretões, saxões, godos, ostrogodos, visigodos. Já a Europa Oriental, né, que foi o antigo Império Bizantino, o antigo Império Romano do Oriente, tem uma descendência de povos eslavos, né? Os turcos otomanos foram os grandes conquistadores. Sendo assim, eles têm origens diferentes. Então, é uma tentativa de unir povos da mesma origem. Os ocidentais, de origem germânica, e os orientais, de origem eslava. Isso deu certo, professor? Não. Isso acabou não dando certo. Por quê? Mesmo a origem sendo a mesma, existiam rivalidades entre esses povos de mesma origem. Existiam lutas por territórios, existiam objetivos econômicos entre esses povos. E isso pesava muito, muito mesmo na decisão desse processo de unificação. Um dos episódios mais tensos do final do século XIX, com certeza, foi a questão balcânica. A Rússia disputava regiões conhecidas como Estreito de Bósforo e Dardanelos. A Alemanha tinha interesses na mesma região. Os alemães pretendiam construir a ferrovia Berlim-Bagdá. Já a Sérvia, muito próximo ali ao território da Rússia, lutava por um processo de unificação. E para a conclusão dessa unificação, o controle do Estreito de Bósforo dentro ali dos Balcãs seria interessante. O Império Austro-Húngaro despreza o processo de unificação sérvio, invade a Sérvia, freando esse processo de unificação. Ou seja, claramente, a região dos Balcãs era uma região quase que uma bomba. A qualquer momento, essa bomba poderia estourar. Uma outra bomba foi armada no Marrocos. Quando eu falo bomba armada, vou até voltar aqui, eu preciso que você entenda que eu estou fazendo uma metáfora, uma alusão, né? Falando da bomba por ser uma região extremamente conflituosa. O Marrocos, desde 1808, pelo Tratado de Madrid, ele seria cedido à exploração de alemães, franceses e ingleses. Em 1904, um acordo entre Inglaterra e França fez com que os franceses ganhassem, né, os ingleses dessem aos franceses o controle sobre o Marrocos e deixaram a Alemanha de fora. Os alemães, então, não concordando com esse acordo, decidiram apoiar a independência do Marrocos. Isso seria ruim para os três. Em 1906, eles se sentaram e alemães e franceses entraram num acordo. Ou seja, a França entrega o Congo francês em troca do Marrocos. Essas rivalidades claramente nos mostram que esses países estão disputando sempre as mesmas coisas. Isso nos mostra que a Alemanha e a Itália estão ali interessados nesses domínios que já tinham donos, já pertenciam às tradicionais potências. E isso ajuda muito vocês a entender o porquê que as tríplices foram encabeçadas por esses países. Porque Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro estão do mesmo lado. É importante entender que esses três acabaram de chegar. Esses três recém-unificados, né, a Áustria e a Hungria, formaram o Império Austro-Húngaro, dominaram territórios como o território da Bósnia e outros territórios próximos ali ao leste europeu e formaram um grande império. A Alemanha e a Itália tendo interesses em enfraquecer as tradicionais potências europeias. Já as tradicionais potências europeias
estavam preocupadas em proteger os seus domínios, em não perder aquilo que fazia deles grandes e tradicionais potências. Quais eram essas tradicionais potências? Inglaterra e França, as grandes colonizadoras do mundo contemporâneo, e a Rússia, que era a dona do maior território da Europa. Então era preciso defender os seus interesses, defender as suas dominações e defender os seus territórios. O atentado de Sarajevo, ocorrido em 1914, vai ser o famoso estopim da Primeira Guerra Mundial. Vamos para o quadro. Francisco Ferdinando, arquiduque, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, estava participando de um desfile na Bósnia, especificamente na cidade de Sarajevo, certo? Na cidade de Sarajevo, um terrorista sérvio chamado Gravidio Princip matou Francisco Ferdinando, assassinou Francisco Ferdinando. Lembrando que a Áustria tinha invadido a Sérvia, então haviam rivalidades entre esses dois países. A Áustria não deixaria isso sem resposta e declara guerra à Sérvia, lembrando que a Áustria, o Império Austro-Húngaro, pertencia à Tríplice Aliança. Já os sérvios formavam com a Rússia a famosa Grande Rússia, e a Rússia tinha uma aliança em proteger os sérvios. Ou seja, a Rússia também declara guerra à Áustria em proteção à Sérvia. E a Rússia era um país ligado à Tríplice Entente. Ou seja, o assassinato do Francisco Ferdinando, que provocou o conflito entre Áustria e Sérvia, acabou colocando Tríplice Aliança e Tríplice Entente frente a frente. Foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Começa então em 1914, esse conflito que se dividiu em 3 fases. A primeira fase chamada de Guerra de Movimento, em 1914, de fevereiro a agosto. A segunda fase, que foi a maior e a mais desgastante delas, a Guerra de Trincheiras, de 14 a 17. E a terceira e a última fase, marcando o encerramento, né, especificamente no finalzinho de 17 e no ano de 1918. Vamos lá, galerinha. A primeira fase da guerra, muito curta, como eu acabei de falar para você, deixa eu colocar aqui no quadro para ir te ajudando com suas anotações. A Guerra de Movimento, de fevereiro a agosto de 14, recebeu esse nome por ser uma fase de movimentação das tropas. As tropas precisavam se organizar, daqui a pouco eu vou te mostrar uma imagem que vai te ajudar a entender um pouco melhor sobre isso que eu estou falando. Não haviam vencedores iniciais, mas algo interessante poderia ter acontecido. Os alemães, liderados por um general chamado Alfred von Stieffen, eles elaboraram um plano chamado Plano Stieffen. Olha que legal? Plano Stieffen. E eles achavam que com esse plano, eles iriam conseguir vencer a guerra num intervalo de no máximo 90 dias. Em 3 meses eles venceriam a guerra. Vamos raciocinar? Se a guerra durou de 1914 a 1918, eu acho que eu posso afirmar com certeza que o plano Stieffen não deu certo, né? Não rolou. Mas os alemães tentaram. Qual foi o fator, professor, que acabou, né, de certa forma, desmerecendo ou enfraquecendo esse plano, essa tentativa? Na primeira batalha, de fato, da Primeira Guerra Mundial, na Batalha do Marne, os alemães saíram derrotados para franceses e ingleses. Ou seja, ali Stieffen e os alemães perceberam que a guerra seria um pouco mais difícil do que eles imaginavam. Começava, então, a segunda fase da guerra, a Guerra de Trincheiras. Por falar em trincheiras, você olhando essa imagem aqui, você consegue entender o porquê que esse início da guerra, de movimentação das tropas, de organização delas, precisava acontecer, né? Essas trincheiras, que foram uma característica tão forte da Primeira Guerra Mundial, elas não existiam, elas foram feitas. Era necessário que os países e seus exércitos ocupassem muito bem os campos de batalha, organizassem ali as suas trincheiras. E é muito importante saber que a guerra aérea é uma característica mais predominante da Segunda Guerra Mundial. Nenhum ser humano em sã consciência que ele ficaria dentro de uma trincheira, dentro de um buraco, se pudesse ser atacado por cima. Passa um avião, joga uma bomba lá e mata todo mundo. Eles sabiam que esse ataque aéreo não iria acontecer. A guerra aérea predominou na Segunda Guerra Mundial. No finalzinho da primeira, aviões biplanos que nem tinham armamentos neles já passavam, mas não foi uma característica da Primeira Guerra Mundial, não. Tá? Foi a fase mais desgastante, mais comprida da guerra, foi a Guerra de Trincheiras, né? Os
Soldados passavam meses entrincheirados. Essa guerra, soldados morriam dentro das trincheiras e muitas vezes não tinham tempo de tirar os corpos. Era preciso selar uma paz com as outras tropas para que os corpos pudessem ser enterrados. Meses entrincheirados, péssimas condições de higiene, alimentação. Imagina só, viver dentro de uma trincheira por alguns meses e durante uma guerra. Esse cenário foi extremamente desgastante. Nessa segunda fase, na guerra de trincheiras, algumas mudanças importantes aconteceram. Mudanças na estrutura, mudança nos blocos mesmo. A Itália, em 1915, deixa eu projetar o quadro aqui mais uma vez. A Itália, em 1915, ela muda de lado. Ela sai da Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente. Essa troca foi uma troca feita com ingleses e franceses por territórios. Esse território italiano era chamado de Itália Irredenta, que inclusive contribuiu para o encerramento do processo de unificação da Itália entre alguns reinos que ainda não tinham sido anexados, unificados. Uma outra mudança interessante foi a entrada dos Estados Unidos. Em 1917, os Estados Unidos declaram guerra à Tríplice Aliança. Motivo: um submarino alemão atacou um navio inglês chamado navio Lusitânia. A grande questão é que nesse navio inglês haviam ali aproximadamente 119 tripulantes estadunidenses, norte-americanos, o que provocou a reação imediata dos Estados Unidos. É evidente que os estadunidenses já estavam grilados pelo fato de que a Alemanha desenvolveu uma indústria bélica e estava bloqueando os países da Tríplice Aliança de comprar armamentos dos Estados Unidos. Não era mais lucrativo para os Estados Unidos ter relações com a Alemanha. Isso com certeza pesou muito também na decisão na entrada da guerra. E em 1917 rolava a famosa Revolução Russa. A famosa Revolução Russa, que em outubro de 17 os bolcheviques tomaram o poder, liderados por Vladimir Ilyich Ulyanov, também chamado de Lenin, que assina no finalzinho de 17 um tratado chamado Tratado de Brest-Litovsk, dizendo que a Rússia estava fora da guerra. A Rússia sai. Então vamos pensar nessas mudanças, vamos fazer um balanço de como é que essas tríplices estão organizadas aí no finalzinho dessa guerra. Na aliança sobrou quem? A Alemanha e Império Austro-Húngaro. Na Entente, agora nós temos a Inglaterra, a França, a Itália, lembra que a Rússia saiu, a Itália mudou de lado, e os Estados Unidos. Claramente a Entente está mais forte do que a aliança. Começa então a terceira e a última fase da guerra, a nova guerra de movimento, que predominou em 1918. Os alemães foram derrotados mais uma vez na Segunda Batalha do Marne, e essa derrota pesou demais na rendição da Alemanha. O Império Austro-Húngaro, que podia dar uma certa continuidade ou respiração, vivia momentos políticos também conturbados, e houve a assinatura do Tratado de Saint-Germain, que pôs fim ao Império Austro-Húngaro. Ele foi fragmentado, ele foi dividido, dando a independência da Áustria, da Hungria, da Bósnia. Ou seja, ele deixou de existir e, consequentemente, deixa a guerra. As duas forças da Tríplice Aliança, Alemanha rendida, Império Austro-Húngaro fragmentado, dividido, a guerra acaba. Na época, o presidente dos Estados Unidos era um cara chamado Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Que escreveu um documento, olha só, chamado 14 Pontos de Wilson. Foi ele que escreveu os 14 pontos, ele era o Wilson. 14 pontos do Wilson. E nesses 14 pontos ele defendia principalmente a ideia de uma guerra sem vencedores. Como assim, professor? Eu concordo com o Wilson que ao final de uma guerra, ninguém vence. Todo mundo perde. Lógico que alguns perdem mais. Mas todo mundo tem soldados mortos, prejuízos financeiros, cidades bombardeadas, economia em crise, população amedrontada, famílias dilaceradas. É a realidade de um pós-guerra. Uma guerra mundial, então, isso seria bem mais evidente. Deixa eu mostrar o quadro. E o Wilson, ele alertava sobre isso. É lógico que por trás dos 14 pontos de Wilson, existia um grande interesse dos Estados Unidos em financiar essa reconstrução da Europa, né, meninos?
Havia o interesse econômico. Os Estados Unidos sempre têm esse interesse econômico por trás do que eles estavam fazendo. Então, dentro dessa perspectiva, o Wilson falava, gente, não vamos punir ninguém, vamos nos levantar juntos. Mas, ao mesmo tempo, ele queria evitar um revanchismo que poderia acontecer. Tá? Dos 14 pontos de Wilson, apenas um foi aceito pelas grandes potências europeias. Inclusive o ponto 14, determinava a criação da famosa Liga das Nações, que após a Segunda Guerra Mundial, veio a ser o que nós conhecemos como a ONU, certo? Ou seja, um órgão internacional que teria a missão, a função de promover a paz mundial. É isso. As grandes potências, Inglaterra, França, não deram voz, não deram ouvido, perdão, ao Wilson. E resolveram realizar, em 1919, o famoso Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes determinava que a Alemanha seria a culpada da guerra. O Tratado de Versalhes colocava claramente a guerra toda na responsabilidade dos alemães. Professor, mas os alemães perderam a guerra, fato, a Império Sul não existia mais, mas vamos lá, eles não começaram a guerra sozinhos, tá? Não vamos defender não, vamos falar do fato. Os alemães teriam que entregar todos os seus armamentos e reduzir o seu exército a no máximo 100 mil homens. Os alemães entregaram tanques, navios, armamentos de guerra. A Alemanha perdeu todas as suas colônias e territórios anexados. Por exemplo, a Alsácia-Lorena, que havia sido conquistada desde o processo de unificação, foi entregue, ou conquistada pelos franceses. Os alemães perderam o domínio sobre aquele território. Os alemães tiveram que pagar uma indenização de 33 bilhões de dólares aos países vencedores. Os alemães tiveram que aceitar uma república intervencionista chamada República de Weimar, onde até nas leis e na organização política da Alemanha haveria uma intervenção externa de Inglaterra, França e Estados Unidos. Ou seja, os alemães viveram naquele momento uma humilhação muito grande. Os alemães carregaram uma culpa que de fato não era só deles. E isso é muito perigoso. O Woodrow Wilson já alertava sobre isso. Porque isso semearia dois grandes sentimentos no alemão. Aquele sentimento da humilhação, da derrota, da culpa. Mas, ao mesmo tempo, ele poderia ser utilizado por alguns para cultivar o sentimento da vingança, para cultivar o sentimento da revanche. E foi justamente isso que um partido chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, nazi, fez e fortaleceu essa ideologia quando um jovem austríaco chamado Adolf Hitler se mudou para a Alemanha em 1919. Hitler agia nessa insatisfação. Hitler agia nesse sentimento de vingança e de humilhação que o alemão queria ter. Uma das grandes teses do nazismo era o revanchismo alemão. Era a ideia do espaço vital, ou seja, era a ideia de recuperar os territórios. Era o militarismo, era militarizar a Alemanha. Era fazer a Alemanha ser a potência que, segundo eles, a Alemanha sempre mereceu ser. Porque era uma terra de um povo superior a todos os outros povos, uma raça ariana, que tinham suas riquezas usurpadas pelos judeus que deveriam ser dizimados, disseminados. Ou seja, de fato, o fim da Primeira Guerra Mundial, de fato, o desenrolar da Primeira Guerra Mundial acabou contribuindo para um novo conflito 20 anos depois. É importante que você entenda isso, Mas o primeiro e o principal motivo da Segunda Guerra foi a primeira. Foi como a primeira terminou. E como os desdobramentos do pós-Primeira Guerra vão influenciar na Segunda. Tanto é que nós, na história, damos início a um período agora chamado de período entre guerras. Em 19 você tem Versalhes, o tratado. Em 39 você tem o início da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, essas 2 décadas vão passar por uma série de questões, como a crise de 29, a ascensão do nazismo e do fascismo, o crescimento da União Soviética pós-Revolução Russa, a Guerra Civil Espanhola.
o choque de ideias entre o Hitler, o Mussolini, o Stalin, tudo isso vai semear, tudo isso vai construir, tudo isso vai organizar um cenário favorável para a Segunda Grande Guerra Mundial. É importante que você entenda o que foi o conflito e entenda as possibilidades, os desdobramentos dessa guerra. Estude século XX, estude Primeira Guerra, com certeza é um conteúdo que vai estar sempre aí. Tá bom? Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima.